A partir de agora você vai conhecer 7 curiosidades impressionantes sobre o agronegócio brasileiro que vão te surpreender. Fica até o final do vídeo, pois a última delas será surpreendente. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Agora, vamos direto pro vídeo. Quantos quilos de algodão são necessários para reproduzir uma calça jeans? Uma das fibras mais usadas para produzir peças de roupa na história da humanidade é o algodão. No Brasil, a safra de 2022 deve quebrar recordes. Estima-se um total de 2,75 milhões de toneladas, 15,5% a mais do que na safra de 2020 e 2021. Se levarmos em consideração que uma calça jeans demanda em média 1,04 quilos de algodão, daria para vestir uma população de continentes inteiros. A soja é a joia do Brasil. Contrariando a crença popular, o crescimento da produção de soja no Brasil está diretamente ligado à expansão do consumo de carne, uma vez que a criação do gado demanda um grande volume de ração. O país também está entre os maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, tendo em 2020 a carne, soja, milho, algodão e produtos florestais como seus principais cultivos. Segundo dados da Embrapa, o Brasil é atualmente o maior produtor mundial de café e açúcar, o maior exportador de milho e o maior produtor de soja do mundo, respondendo por cerca de 50% da produção global deste grão. O Brasil ocupa uma posição de destaque na produção e exportação de alimentos no mundo. Atualmente é o quarto maior produtor de grãos, com 7,8% da produção global, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. As lavouras brasileiras têm uma grande importância para a alimentação global, suprindo 10% da produção mundial. Na última década, a participação do Brasil no mercado mundial saltou de 20,6 bilhões de dólares para mais de 101 bilhões. O país é o maior produtor mundial de açúcar e café, o maior exportador de milho e o maior produtor de soja do mundo, respondendo por 50% do mercado global desse grão. As projeções para o setor do agronegócio no Brasil são otimistas. De acordo com o estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2018 a 2019 a 2028 a 2029, a terra plantada no país deve aumentar de 75,4 milhões de hectares para 85,68 milhões, um crescimento de 13,63% até o final dessa década. A primeira escola para agrônomos no Brasil surgiu no Império. A primeira escola para a formação de agrônomos no Brasil foi estabelecida durante o Império, em 1875, mas a profissão de engenharia agronômica só foi oficialmente reconhecida em 1933. A ciência agronômica começou a se desenvolver no Brasil na segunda metade do século XIX, como resultado da gradual abolição da escravidão e do declínio da produção de cana-de-açúcar no Nordeste e da pecuária no Sul. A aristocracia agrária, em decadência, pressionou o governo imperial por soluções para problemas relacionados à mão de obra, comércio e competitividade de seus produtos agrícolas. Em 1859, o Imperial Instituto Baiano de Agricultura foi fundado na Bahia, com o objetivo de desenvolver tecnologias capazes de substituir a mão de obra escrava e melhorar a produção agrícola. Em 1875, a primeira escola de agronomia foi criada em São Bento das Lages, também na Bahia, e atualmente faz parte da Universidade Federal da Bahia, no campus de Cruz das Almas. A segunda escola foi criada em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1883, e agora faz parte da Universidade Federal de Pelotas. Ambas as escolas foram estabelecidas durante o governo imperial e estavam ligadas aos interesses da aristocracia. Somos o maior do mundo em produção de laranjas. Quando se fala em agronegócio, muitas vezes se pensa na liderança do Brasil em importantes commodities como carne, milho, soja e café. No entanto, é pouco conhecido que o país também é o maior produtor mundial de laranjas. O estado de São Paulo é o grande responsável por essa conquista, produzindo cerca de 80% da laranja brasileira e 28% da produção mundial. Com esses números, nem seria necessário somar a produção de outros estados para alcançar o título de líder global da produção de laranjas. De acordo com um relatório do Serviço Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de laranja brasileira da safra 2020-2021 atingiu quase 17 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 14% em relação ao período anterior. Com essa produção, o Brasil se manterá como o maior exportador mundial de suco de laranja, representando quase 3/4 das exportações globais. É preciso tirar a carteira nacional
de Habilitação, CNH, para conduzir máquinas agrícolas. A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que autoriza aos motoristas com carteira nacional de habilitação na categoria B dirigir tratores e outros veículos usados na área rural. A categoria é a mesma de veículos de passeios leves. Além da carteira B, os motoristas também deverão ter um certificado de curso de formação profissional. A lei atual do Código de Trânsito Brasileiro exige a carteira de categoria C para quem dirige tratores. Ela é a mesma usada por condutores de veículos de carga com peso bruto maior do que 3,5 toneladas. Somos poucos, mas somos grandes. Apesar dos 220 milhões de habitantes no Brasil, apenas 5 milhões se dedicam à atividade rural, o que representa somente 2,5% da população total. Contudo, esses números são enganosos e não refletem a eficiência e importância do trabalho realizado no campo. Surpreendentemente, esses 2,5% são responsáveis por nada mais que 37% dos empregos gerados no país. É impressionante como a atividade rural tem um papel fundamental na economia brasileira. Em 2021, o setor foi responsável por quase 27% do PIB nacional. Ou seja, mais de um quarto de toda a riqueza gerada no Brasil veio do agro. Se os números mencionados até agora já impressionam, talvez você imagine que a agricultura e a pecuária são atividades exclusivas para a elite financeira do país. No entanto, é importante destacar que a agricultura familiar é o responsável por 85% dos estabelecimentos agrícolas no Brasil. Esse fato revela que a força e a expressividade do agronegócio brasileiro se devem em grande parte ao trabalho árduo e dedicado dos agricultores familiares. É inegável que o setor agropecuário é uma das principais vocações do país. Temos mais bois do que gente nesse país. Os pastos brasileiros abrigam cerca de 250 milhões de bois e vacas, enquanto a população do país é de aproximadamente 214 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE. Esses números evidenciam a concentração populacional nas grandes cidades brasileiras. São 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, sendo 14 deles capitais. Juntos, eles concentram 21,9% da população brasileira, o que corresponde a cerca de 46,7 milhões de pessoas. Além disso, há outros 49 municípios com mais de 500 mil habitantes e 326 com mais de 100 mil. O município de São Paulo lidera como o mais populoso do país, com 12,4 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6,8 milhões, Brasília, com 3,1 milhões, Salvador, com 2,9 milhões e Fortaleza com 2,7 milhões. Apesar de termos o segundo maior rebanho bovino do mundo, com mais de 300 milhões de animais, perdemos apenas para a Índia, onde a vaca é considerada um animal sagrado e, portanto, não faz parte do comércio de carne. Isso faz do Brasil o país com o maior rebanho comercial do mundo, seguido pelos Estados Unidos, com 94 milhões de cabeças. Apesar de termos quase 2,5 vezes mais animais do que os americanos, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de produção de carne, com 10.310 toneladas por ano. Os Estados Unidos lideram a lista, com uma produção anual de 12.515.000 toneladas. A discrepância na produção se deve principalmente à predominância de raças taurinas nos Estados Unidos, que são bem adaptadas ao clima e pastagem locais. Enquanto isso, no Brasil, cerca de 80% do rebanho é zebu, com raças adaptadas ao nosso clima tropical e pastagem e conhecidas por sua rusticidade. No ranking de produção de carne bovina, o Brasil ocupa o segundo lugar, com uma produção anual de 10.310.000 toneladas. Em primeiro lugar está a Índia, com um rebanho de mais de 300 milhões de animais, que são sagrados para a população e, portanto, não são utilizados para a produção comercial de carne. Em terceiro lugar está a União Europeia, com uma produção total de 7.800.000 toneladas por ano. O Brasil se destaca como o maior exportador global de carne vermelha, com cerca de 25% de toda a produção destinada ao mercado externo. No entanto, apesar dessa grande produção, ainda há uma demanda interna por cortes nobres que não podem ser atendidos pela oferta nacional, o que faz com que o país importe cerca de 2% de toda a carne produzida, o que equivale a cerca de 200 mil toneladas. Em 2020, foram importadas 58,8 mil toneladas de carne premium. Isso evidencia as muitas oportunidades que ainda existem para a pecuária brasileira. Se você quiser saber mais sobre as curiosidades do agronegócio brasileiro, deixe um comentário abaixo sobre o que você achou do vídeo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Até breve!